Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula então de sistemas operacionais e tempo real. Essa videoaula eu vou abordar a gerência de dispositivos de entrada e saída, tá? E gerência de memória. Tá? Vamos lá. Então, estamos vendo a unidade 2 sobre sistemas operacionais, né? Tá? E estamos vendo aqui o tópico, então, gerência de processos, gerência de memória e dispositivos. Processo a gente viu na videoaula anterior, tá? Agora a gente está vendo então a gerência de dispositivos e de memória. Dispositivos de entrada e saída, tipicamente. Tá? Vamos lá. Então, começando com uma gerência de dispositivos. Tá? Bom, o que torna possível a interação com o computador, ou seja, com o hardware, com sistema computacional, né? Tá? São os dispositivos de entrada e saída, tá? Tipicamente chamado de I/O, tá? Input, Output. E quem gerencia esses dispositivos é o sistema operacional. Tá? O que interconecta e possibilita o controle de transmissão de dados dos dispositivos de I/O em um computador é o que a gente chama de placa-mãe, tá? Também chamada de parent board. Antes era motherboard, agora trocaram para parent board. Tá? É a maior placa que tem num computador ou no notebook. Tá? Então, é aquela placa que interconecta os diferentes dispositivos. Tá? Aqui tem uma figura, então, que ilustra justamente isso. Né? Então, tem aqui um gabinete, né, de computador. Tá? Tem a placa aqui, geralmente ela fica na vertical, tá? Num dos lados do gabinete. Tá? E outras placas são conectadas nela. Tá? Então aqui ilustrando a questão da placa mãe, né, que é essa aqui, tá? Que vocês veem slots e conexões, então, para ser conectado nela. E na placa mãe tem dois circuitos integrados que controlam justamente a comunicação com os dispositivos que estão interconectados nela. Esse é o chamado chipset. Tá? Já vou comentar com vocês. Tá? Os controladores da placa-mãe que efetuam esse serviço são um conjunto chamado chipset, que está ligado aos dispositivos por barramentos, obviamente, de comunicação. O chipset está dividido em duas partes, tá? O chamado North Bridge, tá? Ponte norte, que controla a transmissão de dados de dispositivos de alta velocidade, como o processador e a memória RAM, tá? E a South Bridge, que controla a transmissão de dispositivos de baixa velocidade, como discos e placas de som e de rede. Aí tem uma semelhança aí com os hemisférios da Terra, né? E o jogo político e econômico que tem nessas escolhas, né? Geralmente as nações do norte têm maior poderio econômico, aqui eles escolheram então North Bridge para representar justamente essa ideia dos dispositivos mais caros, né? E a South Bridge, então, do hemisfério sul, né? Geralmente os mais pobres, né? Bom, os barramentos de placa-mãe são condutores elétricos que conectam praticamente todos os dispositivos de um computador, como os processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros dispositivos. Tá? Então aqui uma ilustração, tá? Justamente desse chipset, então North Bridge e South Bridge, tá? Aqui representado então norte e o sul. Tá? Se vocês olharem naquela figura que eu coloquei anterior lá, sempre são dois controladores, dois chipsets, né? Dois conjuntos de CIs controladores desses barramentos. Tá? Então isso é bastante importante na placa-mãe. Tá? Então é uma das coisas também que influencia bastante na velocidade de processamento do computador. Tá? Então não só do processamento, mas de todo o andar do computador. Tá? O chipset tem que ser de boa qualidade, tá? Assim como a placa-mãe, obviamente. Tá? Então aqui vocês veem então a placa de vídeo, que geralmente precisa de alta velocidade, o processador, né, CPU, tá? E a memória RAM. Tá? Geralmente esses três dispositivos aqui estão interconectados
na North Bridge. Tá? Interconectado com a South Bridge está então o disco rígido HD, hard disk aqui, né? Tá? E outras placas de menor velocidade, tá? Aqui estão representadas então placa modem, né? Que hoje em dia quase não se usa, placa de rede, tá? Placa de som, placa USB, por exemplo, tá? Ligado a CD-ROM, por exemplo, também, tá? Ou DVD disc ou Blu-ray, sei lá, também é ligado aqui, tá? Menor velocidade. Obviamente que esses dois chipsets se conversam, né? Então tem um barramento de comunicação entre eles aqui, tá? Então para a CPU ter acesso, por exemplo, a dados do HD, obviamente que tem uma interconexão aqui entre os dois chipsets, ok? Bom, cada dispositivo se conecta ao sistema, tá, computacional através de um barramento específico. Para identificar cada tipo de barramento são utilizadas siglas ou acrônimos, que geralmente são muito conhecidos pelos usuários. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? PCI, placa de rede PCI. Então a gente tem uma placa que se interconecta ao barramento PCI. PCI é Peripheral Component Interconnect, tá? Então é um acrônimo, né? Tem o acrônimo então AGP, Accelerated Graphics Port, porta de gráfica acelerada, né? Então para placas de vídeo geralmente, né? E aqui uma placa de vídeo então compatível com esse slot de comunicação. Tá? E hoje em dia, uma evolução do PCI, né, tem o PCI Express, né? Justamente as placas de vídeo estão rodando, estão mudando, né, para essa interconexão aqui, PCI Express. Tá? Então, aqui uma placa de vídeo com a interconexão PCI Express. Vocês podem ver que é um pouco diferente, né? Isso muda. Tá? Muda até as cores na placa-mãe, tá? Geralmente eles colocam cores diferentes para cada tipo de slot. Ok? Bom, as principais características observadas nos diferentes tipos de barramentos são relacionadas à largura de banda, tá? Quantidade de dados sendo trocados por instante de tempo, tá? E a frequência de transmissão, tá? Que é a quantidade de dados dentro de um instante de tempo numa única linha. Tá? Que indica então bom, tá explicado já, né? Por exemplo, o barramento que serve de conexão do processador com o chipset da placa-mãe é conhecido pela sigla FSB, Front Side Bus, ou barramento frontal. Tá? Então o chipset North Bridge com a CPU, né? Tá? É chamado de Front Side Bus. E no decorrer da evolução das placas, a largura de banda e de dados desse tipo de barramento, obviamente, evoluiu e aumentou consideravelmente. Tá? Então, coloco algum exemplo aqui de evolução do barramento Front Side Bus. Tá? Nos processadores lá, Intel 8088 e no 8086, tá? A largura de dados era de 8 bits. Tá? E a largura de banda, ou frequência, era de 4,77 MHz até 8. Esse aqui era o máximo da época para esse processador. Já para o Intel 486, tá? DX, tá? Que era a largura de dados aqui era 32 bits, a mesma do processador, né? Tá? E largura de banda, tá? Frequência de 100 a 160 MHz. No Pentium 3, já 64 bits, tá? Para a largura de dados e frequências de 533 a 800 MHz. Tá? No AMD Athlon ou Duron, tá? Também 64 bits e uma frequência maior. Tá? Vocês podem ver aqui 1,6 a 2,1 GHz. Pentium 4, tá? Já subiu lá para 6,4 GHz. Tá? AMD Athlon XP, tá? Baixou aqui 3,2 GHz. Hoje em dia as frequências não são tão altas, tá? Quanto para esses processadores aqui, tá? Houve algumas otimizações, tá? Que não só na largura de banda, não foi aumentando exponencialmente, tá? A largura de banda para essas comunicações,
tá? Já chegou praticamente a um denominador comum na questão de largura de banda. Tá? Bom, vamos lá. Um tipo de barramento muito utilizado hoje em dia é o USB. Todos vocês conhecem, né? O USB está para Universal Serial Bus, barramento serial universal, que permite a conexão de mouses, teclados, impressoras, pendrives e diversos outros periféricos. Esse USB possui largura de banda, por exemplo, na versão 1.1, de 12 megabits por segundo. Tá? Não é tão alto, tá? Se vocês forem ver, né? Tá? Seria 12 megahertz, digamos assim, né? Tá? Se a gente imaginar que cada bit fosse transmitido, né? Tá? Em frequência, né? Um por vez, né? Como está colocado aqui, né? Na versão 1.1, por exemplo, né, tá? A gente não conseguia taxas de transmissão maiores de que 1 megabyte por segundo. Já na versão 2.0 já tinha 480 megabits por segundo, tá? Então, o que dá 60 megabytes por segundo. Tá? Então aumentou, né, vocês podem ver. Tá? Na versão 3.0 do USB, a gente tem 4.8 gigabits por segundo, o que dá 600 megabytes por segundo. Tá? Tem o USB 3.1 agora, 10 gigabits por segundo, 1.25, né, gigabytes por segundo. Tá? Já tem USB vindo aí com versão 4, né? Então que vai aumentar provavelmente mais ainda. Tá? Bom, seguindo. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês então alguns dispositivos. Tá? Aqui um exemplo de um HD, tá? Um hard disk. Tá? Hard disk drive, que a gente chama, né? Drive ou dispositivo, né? Tá? De disco rígido. Por que chama disco rígido? Já vou mostrar no vídeo para vocês, tá? É que realmente tem um disco ali, né? E ele é duro, né? Então rígido. Tá? Bom, seja qual for o dispositivo, tá? Normalmente a gente tem, obviamente, uma interface de comunicação, que é o que vocês veem aqui, né? Tá? E tem uma placa controladora. Tá? Então o dispositivo nunca tem, ele nunca vem sozinho, né, na parte eletrônica, né? Não tem só interface de comunicação, ele tem um controlador para ele também, né? Lembre que eu falei do flop disk ali, as instruções para mexer no flop disk, né? Mexe, cria sessão, mexe a ponteira, tá? E assim por diante, né? Então tudo isso sempre é importante nos dispositivos. Tá? Então por isso que sempre tem uma eletrônica associada aos dispositivos aqui. Bom, vou fazer uma pequena captura aqui e mostrar para vocês alguns dispositivos que eu tenho aqui para ilustrar essa ideia. Então, pessoal, o primeiro dispositivo que eu tenho para mostrar aqui para vocês é um HD, um Hard Disk Drive, né? Tá? Vocês podem ver aqui, então, tá? Da Maxtor. Esse é um disco de 80 GB, tá? Então não é muito, tá? É 80 GB e ele tem a interface ATA, tá? Vocês podem ver aqui, né? A interface de comunicação, tá? Ok? Normalmente aqui é alimentação e aqui comunicação. Aqui tem umas configurações ainda de conexões, tá? E aqui embaixo, então, que eu havia comentado, tá? A questão de controladoras, tá? Bom, aqui fica claro também que tem um disco, né? Tá? E, obviamente, né? Dá pra gente ver esse disco se a gente quiser. Tá? Não aconselho vocês fazer isso com o disco que funciona. Esse aqui, infelizmente, me abandonou, tá? Mas eu uso ele para fins educacionais. Então, eu abri a tampinha dele aqui, tá? E vocês veem lá realmente o disco, tá? Que o disco está aqui dentro, tá? Ó, a gente não consegue enxergar nada dentro nele, né? Mas ele gira, tá? Ele é bem espelhado, né? Então bem difícil da gente enxergar. E ele tem uma ponteira aqui, tá? Que justamente varre o disco, né? Tá? Então aqueles barulhinhos que vocês veem no computador geralmente parece uma ventoinha, tá? Tem duas possibilidades, né? Uma é o
é a ventoinha mesmo, e a outra é o disco rígido, né? Ele tem velocidades diferentes também de rotação, né? Tá? E tamanhos. Tá? Esse aqui é o chamado disco rígido de 3.5 polegadas. Tá? Não é normalmente que a gente encontra em notebooks. Tá? Em notebook a gente encontra um menor. Tá? Notebook, então, a gente tem este aqui. Tá? Que é, bom, vou pegar aqui menorzinho, né? Esse aqui é o de 2.5 polegadas. Tá? Bem menorzinho, vocês podem ver, né? Ele é otimizado em tamanho, né? Obviamente, porque no notebook a gente precisa disso. Tá? Esse aqui é a interface diferente. Esse aqui é a interface SATA. Tá? Vocês podem ver também que é diminuído, né, as conexões. Tem como a gente utilizar esses também com um leitor USB, tá? Então aqui eu tenho um drive, um conector externo para HDs de laptops, tá? Então vocês podem ver que está escrito ali, desculpa, mostrar aqui, USB 2.0, claro que tem uns mais rápido, tá? Aqui eu estou mostrando só esse que é 2.0. A conexão aqui micro USB. Tá? E, bom, tem como a gente fazer a conexão aqui, apertando aqui dentro e conectando, né? Aí tem a tampinha, fecha e a gente liga lá e pode copiar os dados por USB. Tá? Obviamente a gente tem outros dispositivos aqui, mostrando aqui um pendrive aberto, então, vocês podem ver. Praticamente ele tem a interface de comunicação, tá? Que é o próprio conector USB, tá? E um chip. Tá? Aqui aparece dois chips, né? Esse aqui é a memória, esse aqui é um dos controladores, e aqui o outro controlador, tá? Que é o chip FTDI, se não me engano. Não aparece outra coisa ali, tá? Mas é um chipzinho, então, para comunicação. Não está focalizando aqui, tá difícil de vocês verem, né? Aí, tá? Ok. Tá? Assim como a gente tem pendrives, a gente tem também memória RAM, né? Aqui um exemplo de memória RAM. Tá? Na comunicação de 2 GB de gigabytes, né, de memória RAM, tá? Para notebook, né? Vocês podem ver que ele é menorzinho, né? Tá? Na tecnologia DIMM, tá? DIMM, tá? Aqui um para computador desktop, tá? Que é, então, esse aqui DDR3, tá? 2 GB e 133 MHz, tá? Que é a conexão do barramento, tá? Esse aqui fala DDR2 667, que seria 667 MHz. Tá? Bom, aqui o pendrive, né, um pouco maior, mas a ideia é a mesma, né? Tá? Aqui uma outra plaquinha bastante interessante, né? Esse aqui é um micro SD, né, que vocês conhecem, o cartãozinho de memória de celular, por exemplo. Tá? Esse aqui é um de 16 GB, né? Já tem bem maior que isso, né? Já tem 512 GB, se não me engano. Tá? E só para mostrar para vocês, né, que tamanho para essa parte de eletrônica está cada vez diminuindo, né? Aqui a gente tem um computador inteiro. Tá? Aqui um mini computador simples, né? Tá? É uma Raspberry Pi. Tá? Raspberry Pi, então, tem a parte de alimentação, tem HDMI para o vídeo, né? Aqui fones, saída de áudio, né? Placa de rede Ethernet, 4 USBs e ainda de brinde tem uns pinos ainda para programação, tá? Tem uma interface também para câmera, tá? E obviamente tem uma interface para memória, tá? Memória aí rígida, né?
tá? No caso aqui, memória flash. A memória para guardar coisas, não a memória RAM. Memória RAM está já na placa, tá? Tudo miniaturizado. Isso aqui é do tamanho de um cartão de crédito, um single board PC, como eles chamam, tá? Um PC de única placa, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui de alguns dispositivos possíveis. Bom, mostrei para vocês alguns dispositivos que normalmente são conectados a computador e um mini computador, então um computador de placa única, né? Já com os dispositivos praticamente todos integrados, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Então, para saber utilizar os dispositivos, então é importante saber quais são os tipos de transmissão de dados desses dispositivos. Basicamente, a gente tem dois tipos: o de interface serial e o de interface paralela. Tá? Os de interface serial são aqueles então onde a transferência de bits ocorre um a um, tá? Através de apenas um canal condutor. Tá? Dois, no caso de dispositivos que conseguem enviar e receber dados ao mesmo tempo, que a gente chama de full duplex. Tá? Nesse caso, os dados que normalmente estão codificados em bytes, tá? Normalmente a gente tem esse agrupamento de bytes, tá? 8 bits, são desmontados em bits, 8 bits então, para serem serializados e transmitidos até a interface que remonta os bytes. Assim, eles poderão ser transmitidos normalmente pelo barramento para seu destino. Já na interface paralela, a comunicação ocorre em paralelo. Os grupos de bits são transferidos simultaneamente, tá? Em vias diferentes. Em geral, byte a byte, então 8 vias ou mais, né? Através de diversas linhas condutoras dos sinais. Tá? Então, digamos que a gente queira enviar um byte, a gente escolhe lá 8 linhas paralelas, coloca um bit desse byte em cada linha e transfere tudo de uma vez. Assim, quando chegar lá no outro lado, vai chegar os 8 bits, cada um em uma linha. Tá? Dessa forma, como vários bits são transmitidos simultaneamente a cada ciclo, a taxa de transferência de dados é obviamente maior do que a serial. Tá? Mas tem que haver sincronia também entre as trocas desses bytes, né? Bom, hoje em dia, né, a gente tá evoluindo para a parte de que os dispositivos são muito mais seriais do que paralelos, tá? Então, evoluiu muito mais a tecnologia de comunicação serial do que a paralela. A gente vê justamente até pelos HDs, né? Antes era o PATA, P de paralelo, né? Agora é SATA, S de serial, tá? Então, até os HDs mudaram, então, as interfaces, ok? Bom, vamos lá. Classificação de dispositivos, tá? Além da característica de comunicação, os dispositivos podem ser classificados ainda entre dispositivos de blocos ou dispositivos de caracteres. Tá? Dispositivos em blocos são aqueles então que armazenam os dados em blocos de dados de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço. Tá? A característica geral desse tipo de dispositivo é que cada bloco pode ser lido ou gravado independentemente. Os discos de armazenamento são exemplos mais comuns de dispositivos de bloco. Tá? A gente quer gravar, sei lá, uma sessão composta por 1 KB, digamos assim. Esse 1 KB vai ser colocado lá numa posição de memória específica. Tá? Sempre assim. Já dispositivos de caracteres, não existe nenhuma forma de endereçamento dos dados que entram e saem desses dispositivos. Apenas um fluxo, tá, de caracteres pode ser recebido ou transmitido por eles. Exemplo, teclado, uma coisa assim. Então, quando a gente tecla, essa informação não vai gravada em nenhum lugar. Máximo pode acontecer ter um buffer. Tá? Mouses e placas de rede são exemplos de dispositivos de caracteres. Tá? Quando a transmissão a recepção é um pouco mais alta do que a gente pode processar no momento, geralmente são utilizados buffers para armazenar esses caracteres. Tá? Mas igual esse armazenamento, ele não é endereçado. Tá? Ele forma uma fila. Tá?
bem normal. Bom, não basta compreender como a informação é transmitida, mas como ela é processada pelas diferentes partes também. Tá? Inicialmente, a comunicação entre a CPU e os dispositivos de I/O era controlada diretamente pela própria CPU, tá? Por um conjunto de instruções especiais que enviavam às controladoras as solicitações de início de transferência dos dados. Como era necessário aguardar o tempo em que o dado estava pronto, tá? A CPU normalmente ficava em um loop de teste, verificando se o processo de I/O foi concluído ou se estava pronto. Tá? Isso então consumia tempo, esse acesso a I/O. Dessa forma, o computador ficava ocupado, aguardando o dado, o que a gente chama de busy wait, ou seja, uma espera ocupada. Este método gera desperdício, pois o tempo de espera pelo dado pronto poderia ser usado a fim de que a CPU executasse outros comandos em que ela é mais necessária do que só esperar ficar pronto. Tá? Com a finalidade de resolver essa questão, a CPU foi programada para realizar o teste de verificação em intervalos regulares de tempo, para aproveitar o tempo entre testes de dispositivos, o que é chamado de polling, tá? E também executar outras tarefas. Bom, com o polling, ele não ficava esperando eternamente, tá? O que a gente chama de busy wait. Tá? Ele fazia um teste, via que não estava pronto, daí ia fazer outra coisa. Daqui a um tempo ele fazia outro teste para ver se estava pronto ou não. Entre esses intervalos de testes ele fazia outra coisa. Tá? Não era o busy wait, então. Apesar da técnica de polling reduzir a perda de tempo de processamento, né? Ela ainda provoca perda, tá? Nos sucessivos testes, tá? De verificação, além do tempo de transmissão do dado propriamente dito. Assim foram desenvolvidos em dispositivos de I/O o que a gente chama de interrupção. Tá? Isso normalmente em sistemas computacionais é chamado de IRQ, tá? Interruption Request. Tá? Nesse esquema de interrupção, a CPU emite uma instrução de I/O para o controlador do dispositivo e segue fazendo outra coisa, até que esse dispositivo, então, interrompa a CPU dizendo que está pronta através de uma linha de IRQ. Tá? A controladora verifica o dispositivo e, quando esse estiver pronto, interrompe a CPU com um sinal. Assim, a CPU pode iniciar o processo de transmissão de dados. Com essa interrupção, não precisava fazer verificações periódicas, digamos assim, né? Basta ficar esperando a interrupção. Tá? Então, alguns exemplos de configurações de interrupção, tá? Estão disponíveis no próprio Windows. Tá? Então, se vocês forem nas informações do sistema lá e olharem IRQs, tá? Ele vai ilustrar lá para vocês, então, que tem uma gama bem grande de IRQs. Tá? Então, IRQ0 para o timer do sistema, o clock, né? Tá? IRQ1, teclado no padrão PS2, tá? IRQ8, CMOS do sistema, relógio em tempo real, IRQ12 para o mouse, né? Tá? IRQ22 para controlador de áudio, tá? E outros IRQs aí para outras controladoras. Tá? Obviamente também tem para HD, tem para placa de rede e assim por diante. Tá? No Linux também dá para ver a questão da configuração de IRQ lá no Info Center. Tá? Interrupções estão aqui. Embora os sistemas operacionais sejam diferentes, tá? As ideias e construções das IRQs são bem semelhantes. Então, se o IRQ0 lá é para o timer, tá? No Windows também é para o timer no Linux, tá? E assim por diante. Tá? Esses IRQs estão também previstas no processador, tá? Então o processador já tem lá configurado quais as IRQs que ele pode ser utilizado. Aí como que normalmente essas IRQs são ligadas, né, no processador. Tá? Bom, além do IRQ, houve uma outra evolução que é o chamado acesso direto à memória, chamado DMA, Direct Memory Access. Tá? Então, acesso direto à memória, né? As instruções libertaram a CPU, as interrupções, libertaram a CPU dos testes de polling, mas não delas controlarem a transferência de dados entre os dispositivos de I/O e a memória principal. O que quer dizer isso? Que o fluxo de dados ainda passava pela CPU,
Tá? Agora só não precisava ficar fazendo teste para ver se estava pronto. Mas quando estava pronto, o fluxo de dados ainda passava pela CPU. Tá? Ou seja, se eu quero transferir alguma coisa do HD para a memória RAM, tá? Assim que o HD disser que está pronto, surgiu um IRQ, tá? A CPU é interrompida e aí o HD informa o que vai ser gravado, o que está sendo acessado. Então os dados passa pela CPU e a CPU grava na memória RAM. Tá? Vocês podem pensar, mas por que não grava direto na memória RAM? Tá? Na época não se tinha essa técnica pronta ainda do DMA, tá? Que é justamente então fazer com que o HD, por exemplo, tá, se comunique direto com a memória RAM, sem passar pela CPU. Lembrando, né, que o sistema operacional aqui gerencia a memória, tá? E os dispositivos de I/O. Tá? Então, obviamente que ele vai deixar bem fixo, né, qual é as áreas que pode se escrever. Tá? Imagine o tempo necessário para a CPU realizar uma simples tarefa de carregar um arquivo do disco para a memória. Digamos que tenha que copiar lá, sei lá, 20 GB. Tá? O processador lá ia ficar, durante essa cópia dos 20 GB ia ficar ocupado fazendo essa transferência. Tá? Então, pensando em reduzir, obviamente, esse tempo, e talvez até zerar, as controladoras foram aperfeiçoadas para acessar diretamente a memória principal, que é a memória RAM. Assim, a CPU apenas solicita a transferência do dado e, quando o periférico realizar todo o processo de transferência para a memória, envia um IRQ, um sinal de interrupção, então, para a CPU informando que o dado já está na memória e pode ser processado. Bem mais fácil, né? Obviamente que aí os dispositivos têm que ter um mínimo de interação, né? Tá? Então, a controladora do HD tem que saber como fazer esse memória de acessar esse canal de memória de acesso direto, tá? E a memória tem que estar pronta para isso também. Então, tem que ter uma infraestrutura de hardware ali. O hardware em si tem que estar preparado para o DMA. Tá? Isso não é só software. Tá? Um exemplo simples de DMA aqui, tá? Eu posso falar para vocês uma experiência que eu tive quando era guri, né? Tá? Então, na minha época era bastante comum a gente gravar CDs, tá? Para disponibilização de software, né? Não tinha internet para disponibilização do software, então a gente gravava CD. Tá? E na minha época não tinha DMA ainda, tá? O que fazia com que quando a gente tinha que gravar um CD, a gente não podia ficar mexendo no computador ao mesmo tempo, porque se a gente interrompesse ou quem sabe atrapalhasse o fluxo de memória, fluxo de dados da gravação, dava tudo errado. E não sei se você sabe, quando a gente tem um processo de gravação de CD e dá errado, ele geralmente não consegue se recuperar. Tá? Então, antes do DMA isso era bastante crítico. Hoje em dia a gente tem como gravar um CD ou até um DVD ou até um Blu-ray, né, se tiver um gravador Blu-ray, tá? E continuar usando o computador sem problemas, graças ao DMA. Vamos lá. Então, seguindo, tá? Vimos que para facilitar então a comunicação entre os programas e os dispositivos do computador, existem módulos especiais do sistema operacional que servem como ponte de comunicação entre os dispositivos e seu computador. Esses módulos são conhecidos como drivers, tá, do dispositivo. O driver de dispositivo é um módulo do sistema operacional que ajuda o computador a se comunicar com um dispositivo específico. É algo como dizendo como acessar aquele dispositivo em termos de como é que eu mando, por que via, tá? Qual é a estrutura desses dados e assim por diante. É o driver que configura é o driver que tem essas informações para fazer a comunicação com esse hardware. Tá? Dessa forma, o sistema operacional precisará de um driver diferente para cada dispositivo. Os drivers de dispositivos podem vir pré-instalados no seu sistema operacional ou, em outros casos, precisam ser instalados posteriormente. Tá? Quem nunca teve a experiência de engatar lá um pendrive, tá? E o sistema operacional ter que procurar o driver para aquele pendrive.
Se não achar o driver para aquele pendrive, ele simplesmente não consegue se comunicar com o pendrive. E aí eu não posso nem ler, nem escrever, tá? Nada do pendrive. Então ele fica como se fosse inútil para mim. Parece que o hardware está estragado, mas na verdade é só porque não tem o driver correto. Essa questão dos drivers é bem crítica, tá? Então, os desenvolvedores de sistemas operacionais, né, Microsoft, ou até os desenvolvedores da comunidade aberta do Linux e até do macOS, né, sempre procuram entrar em contato com os fabricantes de hardware justamente para, quando lança um sistema operacional, já ter o driver para aquele dispositivo, né? E, bom, usuários comuns também, né? Obviamente que quando compram um computador, querem que o sistema operacional funcione com todo aquele hardware, né? Ninguém vai querer que, comprei um computador, veio o sistema operacional, mas o vídeo não funciona direito, porque não tem o driver. Como assim? Vai reclamar com quem vendeu o computador daí, né? Óbvio, né? Vai fazer a reclamação do computador. Então, por isso que, naturalmente, quando a gente compra o computador, já vem o sistema operacional todo pré-configurado, com todos os drivers direitinhos. Pelo menos com os drivers do hardware do computador, né? Se vai começar a ligar um monte de outras coisas, ele, obviamente, tem que procurar os drivers para esses dispositivos. Certo? Bom, toda a informação específica do tipo de dispositivo de entrada e saída está presente no driver, o qual será responsável por traduzir as solicitações de transmissão de dados do sistema operacional em comandos, de leitura e escrita, por exemplo, os quais deverão ser enviados às controladoras. Eu engato o mouse aqui numa porta USB, obviamente vai ter que ter um driver para comunicação com esse mouse. Então, um dispositivo de caracteres, como eu havia comentado, né? Se eu quero utilizar um segundo monitor, também tem que ter um driver para aquele monitor. Não precisa ser específico muitas vezes, né? Às vezes os monitores são meio parecidos, aí a gente chama de utilizar um driver genérico, né? Que ele tem as opções mais básicas ali do monitor. Bom, por isso o desenvolvimento de drivers é complexo, pois é específico para cada dispositivo. Bom, a gente tem como ver a lista de drivers de um sistema operacional, para aquele conjunto de hardware, utilizando ferramentas, né, para esses sistemas operacionais. No Linux, os comandos lsmod, lscpi-k e kinfocenter mostram justamente a lista de drivers que está configurada no sistema operacional. Vou mostrar para vocês. Então aqui no meu Linux, Ubuntu, né, na máquina virtual, eu tenho um conjunto de hardware, então, que, como eu comentei para vocês, né, dessa máquina virtual, né. Então é um conjunto que a Oracle definiu aqui, né, de hardware, né, bem simplesinho, e eu tenho como ver qual é os drivers que estão configurados aqui. Vocês podem ver, né? Se a gente dar esse comando, lsmod, ele vai mostrar todos os módulos carregados de driver, né? Então, som, vocês podem ver aqui, Isso aqui é som também ainda, som, vídeo, Vocês podem ver aqui, questão de vídeo, questão de portas paralelas, tem par port aqui, vocês podem ver. Questão de dispositivos de interface, mouse, por exemplo, está colocado aqui, USB, vídeo, portas para comunicação com disco, né, virtual e assim por diante, né, todas as configurações dos drivers dessa máquina virtual Linux aqui. Mesmo na máquina virtual precisa de drivers, Mesmo que os dispositivos sejam todos virtuais, igual tem que ter o driver para comunicar com eles, Bom, o outro comando que eu havia comentado aqui é o lspci-k. Ele mostra as interfaces que estão ligadas a PCI, Bom,
Vocês podem ver aqui então, tá? Dispositivos ligados ao kernel, né? Gerenciamento de energia, tá? Ligados ao processador, mesmo que seja virtual. Vocês podem ver aqui Intel Corporation, USB, tá? Audio Controller, tá? Ethernet Controller e assim por diante. Mesmo que o hardware aqui seja virtualizado, tá? Tem uma ideia do funcionamento do driver, tá? Para esse dispositivo virtual. Tá? E o conjunto de dispositivos virtuais que está configurado aqui são da Intel, né? A maioria da Intel, como vocês podem ver. Tá? Mas tem uns que é da própria VirtualBox. Tá? Vocês podem ver. Ok? Bom, obviamente que se for pegar um conjunto de hardware real, né, não virtualizado, né, vocês vão achar o hardware específico do computador de vocês. Tá? O K-Info Center, então, no KDE é um que pode mostrar um conjunto de drivers, tá? Representado de uma forma gráfica, né? Então, se vocês virem aqui em Device Information, tá? Ele mostra os dispositivos. Aí para cada dispositivo, obviamente, tem um driver. Também tem as interrupções aqui que eu havia mostrado antes, né? Canais de Direct Memory Access, tá? Portas de I/O, tá? Portas de entrada e saída, PCI, as mesmas que apareceram naquela lista ali, dispositivos USB, vocês podem ver aqui, tá? E dispositivos de armazenamento, tá? Então vocês têm como ver aqui, né? Questão de armazenamento também está aqui, tá? Todas as informações de drivers podem ser verificadas aqui também, tá? Bom, bem simples, né? Tá? No Windows, obviamente, isso também dá para fazer, tá? Dá para a gente utilizar o gerenciador de dispositivos e as informações no sistema para verificar isso, né? Então, vou abrir aqui o gerenciador de dispositivo para vocês verem. No Windows, é esse aqui, né? Tá? Para o meu computador aqui, vocês podem ver que ele lista todos os dispositivos sendo utilizados, tá? Câmera, tá? Câmera integrada, dispositivos de áudio, tá? Tem até o fone que o microfone que eu estou utilizando, né? Tá? Mouse e assim por diante, né? Todas as configurações que estão aqui, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar qual é que é os drivers de rede que tem, né? Tá? Vocês podem ver aqui que tem uma parte virtual, né? Então, virtual host aqui, né? LogMeIn também é virtual, parece virtual aqui, né? E tem a placa real, né? Que essa aqui, no caso aqui, o nome o fabricante é Realtek, né? PCI, tá? Vocês veem aqui, driver, tem o driver lá, né? Tá? Para essa placa. Tá funcionando corretamente. Quando a gente vê aqui, tá? Esse dispositivo está funcionando corretamente, quer dizer que o driver lá está bem configurado, está comunicando direito com o dispositivo. Tá? Quando vocês veem algum aviso do Windows aqui, ou até do Linux lá, dizendo que o driver não está funcionando corretamente, provavelmente a comunicação com aquele dispositivo não está ok. Alguma coisa está funcionando menos, ou até não funcionando com aquele dispositivo. Tá? Aí é importante vocês procurarem o driver correto. Tá? O próprio Windows faz uma busca de drivers, às vezes ele não acha, aí tem outros softwares, né, que podem encontrar drivers, né? Tá? O Driver Boost é um software bem interessante que busca drivers aí para hardware que o Windows não achou. Tá? Bem interessante nesse sentido. Vamos lá, seguindo. Então, isso então sobre gerenciamento de dispositivos. Passamos à segunda parte aqui, que é a gerência de memória. Tá? Memória RAM, aí a memória que o processador utiliza para armazenamento dos processos, execução dos processos, né? Então, o gerenciamento de memória é realizado pelo sistema operacional e está diretamente voltado para o controle do hardware conhecido como memória RAM. RAM está para Random Access Memory, memória de acesso randômico. Tá? A gente chama ainda também de memória volátil. Tá? O que significa memória de acesso aleatório
e ela é volátil. Tá? Uma vez, volátil quer dizer que então que ela pode ser modificada bem facilmente. Tá? E ela não armazena com a retirada da energia. Tá? Então, no momento que o computador desligou, digamos assim, toda a informação guardada na memória RAM um instante antes de desligar vai ser apagada quando a gente tira a energia. Obviamente que laptop, né, quando tem bateria, às vezes a gente praticamente desliga o computador, ou entra em modo de suspensão, né, tá? E a bateria mantém uma energia ali na memória RAM para retomar, então, o sistema operacional e retomar daquele ponto que estava parado. Tá? Os dados armazenados nessa memória podem ser lidos, escritos e apagados pelo processador, obviamente, né? Tá? Existem diversos dispositivos de armazenamento de dados e as características que o diferenciam são as seguintes: a velocidade de acesso, a capacidade de armazenamento e o fato de conseguir ou não manter os dados gravados mesmo quando o computador é desligado. Tudo isso é chamado de memória, né? Tanto que a gente tem ali cartão de memória, né? Tá? Então, olha lá. Vamos ver um pouquinho, então, sobre esses dispositivos de memória. Tá? A memória. Aqui, esse infográfico, então, está mostrando a classificação de memórias. Né? Então, vocês veem aqui a questão de memória interna, memória externa e de cópia de segurança. Tá? E aqui alguns que vocês conhecem. Né? Então, esse aqui é o HD que eu acabei de mostrar. Tá? Cartão de memória e um CD ou Blu-ray, né? Aqui eu também mostrei, essa aqui é uma memória RAM, né? Um pente de memória RAM, tá? Mas tem outros tipos de memória que talvez vocês não conheçam, tá? Memória cache, tá? E fitas magnéticas, tá? Ah, fita magnética, professor? Isso ainda existe? Sim, tá? Existe e é bastante utilizado para cópia de segurança, tá? Bom, vocês podem ver aqui, né, que foi colocado no, digamos assim, no topo da pirâmide, as memórias cache, que são as memórias associadas diretamente ao chip do processador. Tá? Aqui estão colocados então registradores e memória cache. A CPU, né, o processador, tem registradores utilizados para armazenar, digamos assim, valores para cálculos, tá? E para execução também, tá? E memórias intermediárias chamadas de memória cache. Tá? Obviamente essa memória do processador ali é bem pequena, tá? Na ordem de 1, 2, 4 MB no máximo. Tá? E tem dois tipos, né? L1 e L2, né? Nível 1 e nível 2. Tá? Obviamente que processadores que têm mais memória cache são mais caros. Tá? Então essa memória cache no processador encarece muito o processador. Aí a gente pode dizer que é a memória mais cara que tem, a memória cache. Tá? Então aqui tem maior custo, é a que tem geralmente menor capacidade, como eu falei, 1, 2, 4 MB. Não sei se tem de 8 MB, talvez tenha, mas eu não tenho conhecimento. Tá? Mas em compensação ela é mais rápida, geralmente ela tem a mesma velocidade do clock do processador, tá? Então bem rápido, tá? Bom, a segunda mais rápida, tá? E também a segunda mais cara, tá? E com menor capacidade, é a memória RAM, tá? Que eu acabei de comentar. Então a memória volátil, tá? Fora do processador, então, mas que o processador utiliza intensamente, né? Tá? Então aqui está um exemplo de memória RAM, né? Nesse pente, tá? Ela tem maior capacidade que a memória cache, né? Hoje a gente tem aí 8 GB, 16 GB, 32 GB de pentes de memória RAM, né? Há um tempo atrás aí era 1 MB, 2 MB, 8 MB. Eu tinha um computador que tinha 8 MB de memória RAM, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que isso aumentou bastante, tá? E essas duas aqui são memórias internas, então, tá? Tanto a cache quanto a memória RAM. Geralmente é aquela que o usuário não tem acesso, tá? Não fica mexendo, tá? Já outro tipo de memória é chamada memória flash, a memória do HD, hard disk, né? E a memória de CD ou DVD ou Blu-ray, né? Tá? Ou pendrives, né? Tá? Aquelas que podem ser retiradas, então, no computador, tá? Que é o caso
memória flash aqui e CD-ROM, tá? São chamadas memórias removíveis. Aquelas que normalmente a gente não retira, tá? São os fixas, né? Não removíveis, que é o caso do HD aqui, né? Tá? Obviamente essa aqui tem muito maior capacidade do que a memória RAM, né? Então a gente tem discos de 1 TB, 2 TB, tem até mais hoje em dia, né? DVDs ali que são de vários gigas, né? Cartões de memória, 512 GB já tem, né? Tá? Então bem alto, né? Tá? Bem maior do que o 1, 2, 3, 4 da memória cache, né? Tá? E essas aqui são as chamadas memórias externas, tá? Então, e essas aqui, por consequência, estão conectadas àquela South Bridge que eu havia comentado antes, tá? E a memória mais lenta, tá? Mas que tem um menor custo por unidade de memória, por byte, digamos assim, ou por megabyte, gigabyte, tá? E que a gente consegue uma capacidade bem grande, tá? Nesses dispositivos, são as chamadas fitas magnéticas, tá? Isso são utilizadas, por elas serem bem lentas, tá? Elas são utilizadas por cópia de segurança, tá? É comum a gente ter num servidor lá, num data center, que guarda informações, ter um robô de fita. Robô de fita, então, é aquele que retira uma fita e coloca outra, armazena, como se fosse um estacionamento, né? Guarda assim, retira da fita, coloca a fita, põe no outro, troca a fita de lugar, tá? Mas ele guarda a cópia de segurança. Aqui no FSM é bem comum ter essas cópias de segurança, tá? A gente tem dados do hospital universitário e dados do CPD, né? Que são guardados em fitas magnéticas, tá? Obviamente, né, que essa cópia de segurança nunca é colocada no mesmo local, tá? Então, se a gente tem o CPD lá que já tem os HDs e tudo para acesso normal, né? Tá? Obviamente que a cópia de segurança é colocada no outro local, porque vamos dizer que pega fogo lá no CPD, tem a cópia no outro local, né? Então, geralmente, o robô de fita, aquele que faz a cópia de segurança, está no outro local. Mesma coisa para os dados do hospital, né? Então, é comum se ter essa cópia de segurança. Geralmente se faz uma cópia de todos os dados do sistema, uma vez por semana, digamos assim. Em casos mais críticos, uma vez por dia, tá? E essa cópia, obviamente, demora um tempo, tá? É comum a gente ter isso na UFSM na sexta tardinha de noite ali ocorrer a cópia de segurança do CPD. Até por isso que a velocidade da rede baixa, porque ela está sendo ocupada bastante para o tráfego de dados das cópias de segurança do sistema, tá? Um pouquinho aí de background do que eu conheço, tá? Desses sistemas de backup. Bom, seguindo, tá? Bom, eu mostrei para vocês aqui um HD com disco rígido, né? Tá? Hoje em dia a gente tem uma evolução aí, tá? A maioria dos computadores mais modernos hoje em dia, né? Não está vindo mais com disco rígido, está vindo com disco de estado sólido, o chamado SSD, tá? Nesse drive de estado sólido, a gente não tem um disco, tá? A gente tem como se fosse uma memória, tá? É um chip, como aquele chip que eu mostrei do pendrive ali, múltiplos desses chips, tá? Sendo utilizados aí pelo SSD, tá? As tecnologias de conexão do SSD também são semelhantes às que a gente tem nos hard disk, tá? Então, aqui eu estou mostrando então um SSD de 120 GB, tá? Com tecnologia SATA, tá? E aí a interface de comunicação do SATA permite 600 MB por segundo de troca de dados, tá? Aqui eu coloco uma pequena comparação de tecnologias com as taxas de transmissão, tá? A gente tem lá na tecnologia IDE, que é do primeiro HD que eu mostrei para vocês, aquele maiorzão, né, que tem o disco, tá? É o IDE ATA, tá? Ele tem 40 pinos para conexão e a taxa de transferência é de 133 megabytes por segundo, tá? Vocês notem ali o B grande, né? O B grande quer dizer de bytes.
B pequeno quer dizer de bits, tá? Então coloquei B grande ali porque é assim mesmo. Já no SATA 150, tá? Tem 7 pinos para essa comunicação e a taxa de transferência é maior, 150 megabytes por segundo. No SATA 2, também chamado de SATA 300, tá? Continua com 7 pinos, só que aumentou para 300 megabytes por segundo. E no SATA 3, ou SATA 600, tá? Continua 7 pinos e é 600 megabytes por segundo. Tá? Obviamente, futuramente vai surgir aí um SATA 4, né? Com maior velocidade de conexão, taxa de transferência de dados. Aqui como é que é internamente um SATA, né? Um SSD, tá? Vocês podem ver que não tem disco, né? O que ele tem ali, na verdade, é um controlador e muitas memórias, tá? Muitos circuitos integrados de memória. Aqui, se não me engano, dá para ver. Ó. Aqui, se não me engano, vocês conseguem ver, né? Memória que ele chama aqui de VNAND, né? NAND de Not End, né? É um tipo de tecnologia de memória, tá? Para SSD. Certo? Vamos lá. Bom, para a gerência de dispositivos ou gerência de memória, é importante vocês entenderem que existe um padrão para computadores, tá? Então, um exemplo de padrão é o ATX, tá? Advanced Technology Extended, tá? É um padrão criado em 95 pela Intel para maior facilidade de uso, tá? Melhor apoio para os atuais e futuros dispositivos de entrada e saída e melhor suporte para as atuais e futuras tecnologias de processadores para, obviamente, reduzir o custo do sistema, não está atualizando sempre todas as configurações da placa-mãe. Tá? Aqui um exemplo de padrão ATX, tá? Vocês podem ver os conectores aqui da placa-mãe, né? Esse aqui vocês conhecem, Ethernet, esse aqui também, né? USB, esse aqui o VGA, né? Que é o Video Graphics Array, que é para conexão do vídeo, né, do monitor. Tá? Aqui talvez vocês não conheçam esse, tá? É um que caiu em desuso, que é a conexão RS232, a serial. Outro que caiu em desuso aqui, a conexão LPT para impressoras, tá? Line Printer Terminal. Tá? E aqui o PS2, tá? Que era utilizado pelo teclado e mouse. Tá? Aqui os conectores de áudio, né? Tá? Então, saída de áudio, se não me engano, agora não me lembro se o azul era na entrada do microfone, acho que é azul a entrada do microfone e aqui o auxiliar do áudio. Tá? Vocês também veem os slots aqui, já vou comentar os slots com vocês. Tá? Esses padrões aqui, a maioria foram criados pela IBM, tá? Então, LPT foi criado pela IBM, RS232 não, já tinha, tá? O VGA foi criado pela IBM, Ethernet pela Xerox e o USB aqui pelo um conjunto, né? IBM, Microsoft, Compaq e algumas outras fabricantes, tá? PS2 também pela IBM. Tá? São conectores e interfaces bastante vendidas, bastante utilizadas por computadores vendidos pela IBM. A IBM vendia muitos computadores, o que foi tornando padrão aí para a maioria dos desenvolvedores de hardware. Ok? Bom, aqui um exemplo então, demonstrando então a placa mãe, né, e os seus conectores, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui os conectores externos, né, portas de conectores externos que eu acabei de comentar com vocês. Aqui a porta PCI Express, tá? Vocês podem ver, tá? Aqui outros conectores para PCI, né? Aqui portas ou slots, né, para conectores de memória RAM, né? Aqui o conector para o processador, né, que é geralmente chamado CPU socket, tá? Normalmente aqui informação da placa mãe, então, tá? E o número do modelo, e as portas Serial ATA aqui para conexão dos HDs, né? Sejam
SSD, seja hard disk, né? Com interface SATA, ok? Obviamente que os outros pinos para outras coisas também, múltiplos são para botões e alguns outros para LEDs e outras alimentações, né? Comuns em computadores, tá? Bom, espero que vocês tenham percebido, né, que a memória RAM é bem mais cara que o HD e que uma memória do tipo é uma memória do tipo volátil, ou seja, os dados não permanecem gravados quando o computador é desligado. E aqui eu coloquei um quadro comparativo, né, da evolução da memória RAM, né? Então aqui um exemplo, né? Antes a tecnologia era SIM 30 pinos e a gente tinha lá pentes de memória RAM de 1 MB, tá? Depois surgiu SIM 72 pinos até 64 MB. Tá? Depois foi criado o DIMM, tá? Com tecnologia SDRAM, tá? Pentes de até 512 MB. Tá? Depois DIMM com tecnologia DDR, 1 GB. DDR2, 2 GB. DDR3, 4 GB. E assim por diante, né? Tem DDR4 hoje, se não me engano já tem até DDR5. Tá? Então vai evoluindo as tecnologias de memória. Tá? Bom, como é que se dá o uso da memória pelo computador? Tá? Então, no momento que ligamos o computador, a CPU tenta executar a primeira instrução. CPU, então, processador. Tá? Como é que ele vai saber qual é a primeira instrução? Tá? Se a memória cache dele é volátil e a memória RAM também é volátil. Não tinha nada lá na memória. Então, o que acontece? Tá? Como o sistema operacional ainda não está carregado na memória, ele não pode fornecer as instruções a serem executadas. Neste momento, a BIOS, tá? Ou nos PCs mais modernos, agora que a gente chama de UEFI, BIOS está para Basic Input Output System e o UEFI está para Unified Extensible Firmware Interface. Tá? Tanto a BIOS quanto a UEFI tem uma memória ROM, então Read Only, tá? Então memória de somente leitura, que inicializa as primeiras instruções, que verifica se os principais componentes do computador, inclusive a memória RAM, né, estão funcionando corretamente. Tá? Essa verificação inicial é chamada de POST. Tá? POST está para Power On Self Test, então teste próprio, né, de inicialização, Power On. Né? Dessa forma, essas instruções garantem que tudo está funcionando corretamente logo após o computador ser ligado. Creio que quem tem ou teve desktop, tá? Em algum momento viu aqueles pip que aparece quando tu inicializa um desktop, né? Às vezes era bastante comum de acontecer, de com o tempo lá sujar os terminais na memória RAM ou os terminais de qualquer conector, né, da placa-mãe, tá? E às vezes quando a gente ligava o computador lá dava uns apitos diferentes, né? Então pip 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 ou pip, uma coisa assim, né? Esses apitos tudo eram do POST, tá? Então a verificação ali, tá? Se por algum motivo, quando estava muito sujo o terminal lá, não foi possível encontrar memória RAM, tá? A BIOS lá, através do POST, tá? Dava um alarme. E era justamente esses apitos de inicialização do desktop são alarmes. O que se tinha que fazer? Bom, tinha que se abrir o computador lá, verificar os terminais, tá? Muito dica de antigo isso, né? Às vezes os terminais oxidavam um pouco, a gente tirava o pente de memória lá, passava uma borracha dessas de lápis, tá? Dava uma tirada ali nos oxidação, dava uma soprada ali no slot, colocava de novo, ligava e saía tudo funcionando, tá? Então isso era bastante comum, tá? Aqui um exemplo do POST, tá? De uma placa-mãe da American Megatrends, tá? Vocês podem ver claramente, né, aqui que foi verificado, então, que achou a CPU, tá? Achou a memória RAM DDR26667, vocês podem ver aqui, tá? E achou os dispositivos de USB, tá?
o próximo teste que ele faz aqui para ver se acha um disco rígido, né? Aqui um exemplo, tá? Justamente da verificação da BIOS. Tá? Geralmente a gente apertava Delete ali na inicialização e daí aparecia esse BIOS Setup Utility aqui então. E a gente tinha como configurar algumas coisas do hardware do computador. Vocês podem ver aqui que esse computador aqui tem 2 discos rígidos, né? Western Digital Company aqui, né? No SATA 1, SATA 2 tem outro aqui, e no SATA 3 aqui, isso aqui provavelmente, não, isso aqui é uma outra conexão, né? Eu não sei o que é isso aqui, mas é um HD também. E no SATA 5 aqui tem DVD Read Write, então um gravador e leitor de DVD. Só para vocês verem então que dá para ver a configuração da BIOS aqui. Tá? Se a gente fosse fazer uma alteração lá, ligar mais um HD ou desligar um HD e colocar um CD-ROM, por exemplo, tinha que configurar na BIOS. Tá? Não era tudo automático. Bom, como eu falei, né? Hoje em dia a BIOS está sendo substituída pelo UEFI, tá? E o UEFI, bom, tem uma interface um pouquinho mais bonitinha, né? Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Dar as instruções iniciais para o processador e inicializar o sistema, tá? Aqui então vocês podem ver o UEFI Firmware Settings, tem como a gente ver lá a configuração da UEFI, que é a mesma da BIOS, tá? A ideia é a mesma. Bom, após essa análise então do POST, tá? O sistema operacional é copiado, ou seja, parte dos processos iniciais do disco rígido detectado pela BIOS ou pela UEFI, tá? Numa posição X, tá? Do disco rígido para a memória RAM. Uma vez que o sistema operacional foi carregado na memória, outros programas também poderão ser carregados na memória e executados. Aí o sistema operacional já tomou conta ali do acesso tanto ao HD quanto os outros periféricos, como a memória. Além de armazenar os programas de execução na memória, também conterá, né, a memória RAM, os dados ou arquivos anexados por esses programas. Exemplo: quando se abre um arquivo no editor de texto como Microsoft Word, edita-se e salva-se o arquivo, e depois disso fecha-se o programa. O arquivo que foi salvo é gravado no disco, tá? Seja o HD, seja o SSD, tá? E armazenado, né? E tanto o programa como o arquivo são retirados ou removidos da memória RAM para liberação, né? Para outros processos utilizarem. Isso é a gerência de memória. Tá? Os esquemas de gerenciamento de memória evoluíram juntamente com os dispositivos e os próprios sistemas operacionais. Existem diversas estratégias de organizar os processos que são colocados na memória. Exemplos: o que a gente chama de monoprogramação sem troca ou paginação de memória, e a multiprogramação com partições fixas e troca de processos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Tá? Então, na monoprogramação sem troca ou paginação, tá? Que é um tipo de esquema para gerenciamento de memória, tá? É o mais simples, então, utilizado para gerência de memória, e consiste basicamente no compartilhamento da memória entre o sistema operacional e apenas mais um processo, tá? Um programa. Assim, a cada nova solicitação de execução do programa, o sistema operacional carrega-o para a memória, e caso já tenha o processo presente, esse será sobrescrito, que é isso que acontece normalmente, né? A gente não apaga, a gente simplesmente sobrescreve, que é mais fácil. Tá? Aqui o exemplo de funcionamento do monoprogramação sem paginação, a gente tem o HD aqui e a memória RAM, tá? Tá ilustrado aqui. Num primeiro passo, a memória RAM não tem nada, tá? Depois ligou o computador, obviamente o sistema operacional lá, parte do sistema operacional vai para a memória RAM. Tá? Se quer executar um processo, tá? Nesse esquema aqui, o processo é copiado para a memória RAM junto com o sistema operacional. Tá? Terminou esse processo aqui, retira ele e coloca um próximo. Tá? Nunca vai ter 2 processos além, mais o sistema operacional. Sempre é o sistema operacional mais um processo. Esse é um esquema bem simples de organização e gerência de memória.
Tá? Já na multiprogramação com partições fixas, para que vários processos sejam executados ao mesmo tempo, entre aspas, né, temos que mantê-los na memória. Isso é possível dividindo-se a memória em pequenos lotes, ou seções, né? O sistema operacional poderá ocupar essas partições com os processos que são criados. Assim, estarão na mesma memória, diversos programas de execução e basta gerenciar os endereços de memória de cada um desses lotes de bytes. Como os processos variam muito de tamanho, os sistemas operacionais que utilizam da multiprogramação com partições fixas procuram variar o tamanho dos lotes, tamanho das seções, né, de memória, tentando otimizar o uso, né? Então, aqui um exemplo, né, do multiprogramação com partições fixas. A gente tem diversos programas, o sistema operacional, tá? E lotes de tamanhos diferentes aqui para cada um dos processos. Então, vocês podem ver que o lote 1 aqui é menor do que o lote 2. Esse lote aqui está vazio e aí tem o mesmo tamanho do lote 3. Obviamente que tem que se gerenciar esses lotes de memória. Tá? Como são partições fixas, os processos têm que ser compatíveis com os tamanhos dos lotes e, portanto, existem maneiras diferentes de reservar essas partições. Por exemplo, o sistema operacional pode sempre reservar os processos de partições de tamanho mais próximo aos que os processos necessitam. Tá? Assim, uma partição grande nunca será ocupada por processos menores, para que não seja subutilizada. Porém, a espera por uma partição menor pode prejudicar os processos menores que ficariam em filas aguardando, porque não tem uma partição liberada no momento, só grande. Né? Assim foi criado o que a gente chama de swapping, tá? Troca de processo, swap. Tá? Consiste em trazer o processo inteiro do disco para a memória e executá-lo temporariamente, e então devolvê-lo para o disco novamente para que outro processo possa ter sua vez. A alocação da memória não segue a ideia de partições fixas, variando seu tamanho de acordo com o processo que for sendo carregado. Dessa forma é otimizado o uso de memória, mas torna-se ainda mais complexo, obviamente, o gerenciamento. Tá? Com fixas lá a gente não varia muito o tamanho, né? Essa aqui tem muita variação, mais difícil de organizar. Para gerenciar as trocas e quais áreas de memória estão ocupadas ou livres, 2 esquemas básicos podem ser utilizados. Tá? Um é o chamado de gerenciamento de memória com mapas de bits. Tá? Nesse, divide-se a memória e cria-se um mapa de ocupação. Então, vocês podem ver aqui que ficou essa área quadriculada aqui. Tá? A área quadriculada mostra aqui o endereço inicial que o processo está utilizando e o endereço final. Tá? E, bom, aqui se tem uma imagem, né, dessa memória, o que está ocupado ou não. Obviamente que essa imagem aqui, quem gerencia o sistema operacional. Tá? E também tem o gerenciamento de memória com lista encadeada. Linked list de inglês. Tá? Uma lista de lotes de memória indica quais estão ocupados com o processo e quais são as áreas livres. Como a lista é encadeada, cada elemento, além de informações sobre sua participação de memória, também aponta para a próxima área. No momento em que um processo é finalizado, a sua partição, né, o que está sendo ocupado em memória, é liberada. Caso exista uma ou duas partições vizinhas livres, ocorre então uma fusão, aumentando, né, a partição livre disponível. Tá? Aqui está um exemplo da utilização da gerenciamento de memória com lista encadeada, em 2 momentos. Tá? Imagine nesse momento aqui que tem o sistema operacional, tá? As informações de utilização da memória no sistema operacional. Tá? O próximo lote aqui está livre, então essa lista encadeada aqui aponta para esse próximo lote, tá? Que tem todo o endereçamento aqui do lote livre. Esse aqui aponta para o próximo, que está ocupado, aponta para esse que está livre, aponta para esse que está ocupado, livre, ocupado, livre, ocupado, livre. Digamos que o processo 2 aqui, tá, que estava ocupando essa área de memória aqui, tá, terminou. Tá, o que acontece? Tá, obviamente ele vai ser retirado da memória, tá, vai ficar livre, como vocês podem ver aqui. Tá, e, bom, esses
elos aqui, né, vão ser fundidos. Então aqui a gente tem livre, ocupado, livre. Como aqui vai estar livre também, isso aqui vai virar tudo um só, né? Como está mostrando aqui, né? Então a na lista encadeada é assim que funciona. Então vai ser sistema operacional, livre, processo 1, livre, processo 3, livre, processo 4, livre. Tá? Como se a gente estivesse visualizando isso aqui, tá? Na forma de sequência, né? Bem simples. Ok? Bom, na gerência de memória também é interessante você saber o que é memória virtual, tá? Que isso é bastante utilizado hoje em dia. Quando a memória restante não é suficiente para executar um processo realmente grande, o sistema operacional estabelece, então cria uma estratégia de manter partes do programa na memória e partes no disco rígido ou SSD, tá? Como se fosse memória RAM. Tá? Este método gerou o conceito de memória virtual, dado que aumenta a capacidade de gerenciamento de um tamanho maior que a memória existente. Isso não era possível anteriormente, tá? Então, eu sempre conto um caso que acontecia comigo. Eu tinha lá um computador da IBM, tá? Um 486, tá? Que ele tinha 8 MB de memória, tá? E eu tinha um joguinho lá que eu gostava de jogar, e o joguinho ocupava 6 MB de memória. Tá? Bom, era interessante que sempre que eu digitava ali a linha de execução do joguinho, né, sempre dizia que não tinha memória suficiente. E eu nunca entendia, né? Pô, se eu tenho 8, o jogo precisa 6, como é que eu não tenho memória suficiente? Lembrando, o sistema operacional está na memória RAM e ele ocupa espaço, tá? Então, é óbvio que eu tinha que... A única possibilidade de eu rodar esse programa é eu diminuir o que o sistema operacional estava utilizando da memória RAM. E tinha técnicas para isso, tá? Então, eu acabei descobrindo lá que se eu não carregasse os drivers de som, por exemplo, tá? O sistema operacional ocupava menos memória. Tá? Então, eu criei lá uma rotina de inicialização no computador, tá? Exclusiva para rodar esse joguinho. É o que eu retirava do carregamento do sistema operacional, o driver de som, aí o sistema operacional ocupava menos de 2 MB, e aí eu conseguia rodar o joguinho tranquilamente. Obviamente que sem som, né? Mas, bom, melhor rodar do que não rodar, tá? Bom, muitos esquemas de memória virtual utilizam uma técnica chamada paginação. Tá? Qual é a ideia da paginação? Nos computadores que utilizam de memória virtual, tá? Existe um componente de hardware especial chamado MMU, Memory Management Unit, tá? Unidade de gerenciamento de memória, que mapeia áreas do disco expandindo a capacidade de memória. Os dados do segmento de memória serão guardados no HD para preservar a integridade completa do processo. É óbvio que quando se utiliza memória virtual, tá? Aquele programa que está residindo na memória virtual, ele vai ser executado mais lento do que um que está só no memória RAM, né? Tudo por causa da questão de acesso à memória, né? Você sabe, né? Tá? E isso eu já mostrei, acesso à memória RAM é mais rápido do que o acesso à memória do disco ou do SSD, tá? Então, memória virtual é um paliativo ali para te conseguir rodar alguma coisa que normalmente tu não conseguiria porque tu não tem memória RAM suficiente, tá? Vai ficar mais lento, mas vai rodar, tá? Essas partições de memória, então, memória virtual são conhecidas de molduras de páginas, tá? Ou trechos do processo no HD são conhecidos como páginas de memória virtual, tá? Eu tenho como ilustrar isso no Windows, eu vou mostrar para vocês, tá? Bem simples aqui a questão de memória virtual. Então, se vocês vão nas propriedades do sistema, lá em avançado, tá? Ele abre essa caixa de diálogo aqui. Aí vocês veem questão de desempenho, perfis de usuário, inicialização e recuperação, tá? E interessante aqui vocês verem então a questão de configuração. Avançado, tá? Aqui aparece, ó, memória virtual. Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. O próprio Windows está dizendo isso, tá? O tamanho atual do arquivo de paginação, tá? É de 12 GB
e 37 megabytes, tá? Para todas as unidades. Tem como vocês mexerem aqui e alterar, tá? Então, no meu caso aqui eu tenho duas partições, tá? Ele está usando a memória de paginação só na primeira partição. Isso aqui está sendo gerenciado pelo Windows, né? Então, coloca aqui, então, gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Ou seja, o sistema operacional que está fazendo isso, tá? Tem como vocês retirarem a memória virtual se vocês quiserem, tá? Mas como geralmente hoje em dia a gente utiliza muito software, daí geralmente a gente pode chegar no limite de utilização da memória RAM, é interessante a gente deixar o Windows ou o sistema operacional gerenciar essa memória virtual para que a gente consiga rodar qualquer processo, né? Só para vocês verem aqui, né, tá? Como é que está a situação do meu computador aqui, tá? Vocês podem ver que o uso de memória aqui está em 73%, tá? Então bem alto, né? Tá? Não chegou em 100% ainda, mas já está usando a memória virtual ali, ou pelo menos já tem configurado a memória virtual para utilização se precisar, tá? Com um tamanho bem considerável, né? 12 GB é um tamanho bem considerável, ok? Só para vocês saberem que existe então, tá? E as configurações desse sistema operacional para isso. Certo, pessoal? Bom, pessoal, sobre gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de memória, é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.